Alô galera, muito bom dia, está começando mais um Boletim AV aqui no canal Atenção Vascaínos, um boletim trazendo informações do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu peço para você, antes de começar as notícias aqui, a dar as informações, eu peço o seu like e também para você compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever no canal Atenção Vascaínos, que é sempre muito importante pra gente. E vamos começar com hoje, que é um dia especial, feriado, dia de finados. Então aí toda a lembrança àqueles que já se foram, mas vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro que começou ontem com um empate entre Fluminense e Grêmio, 2-2 no Maracanã. O complemento da rodada neste sábado, com Red Bull Bragantino e Cuiabá se enfrentando às 4 horas da tarde no Nabi Abichedi. Às 18h30, às 6h30 da noite, o Fortaleza enfrentando o Juventude, jogo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E o Atlético Paranaense enfrentando o Vitória, confronto direto aí na luta contra o rebaixamento, jogo que acontece na Liga Arena em Curitiba. Já na segunda-feira, o Corinthians enfrenta o Palmeiras às 8 horas da noite. Aí na terça-feira, jogo que interessa bastante ao Vasco, o Bahia recebe o São Paulo na Fonte Nova. O Vasco enfrenta o Botafogo no Newton Santos. O Internacional pega o Criciúma no Beira-Rio e no outro dia, na quarta-feira, o Cruzeiro encara o Flamengo no Mineirão. Então, jogos aí para a gente ficar de olho, evidentemente, já que o objetivo do Vasco é uma vaga na Copa Libertadores, é pensar ali no jogo do Bahia e São Paulo, que acontece na terça-feira às 9h30. No mesmo horário, o Vasco está jogando contra o Botafogo, e aí no outro dia, na quarta-feira, Cruzeiro e Flamengo se enfrentam às 9 horas da noite no Mineirão. Então, o Vasco, que nesse momento encontra-se na 9ª posição, com 43 pontos. 9ª posição, o Cruzeiro é o 8º com 44 pontos, e o Bahia é o 7º colocado com 46 pontos. Lembrando que o G6 do Campeonato Brasileiro já vai virar G7, isso é fato. Então o Vasco buscando a 7ª colocação para ir à Libertadores, mas lembrando que o G6 pode virar até G8, né? Com, por exemplo, o Botafogo ganhando a Libertadores, o Flamengo ganhando a Copa do Brasil. Tomara que isso não aconteça, pelo menos eu não vou torcer para isso, mas tem essa possibilidade, e o Vasco mirando aí, portanto, um retorno à Copa Libertadores. Então tem muito campeonato pela frente, muita importância ainda nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Lembrando que restam 7 jogos. E o Vasco treina hoje, né, já está treinando pela manhã, neste sábado, no CT Moacir Barbosa. E o Vasco, contando com os retornos aí de Hugo Moura e Verrete, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Bahia por 3-2. E o Vasco contando aí, ou tendo ainda a possibilidade de retorno do Léo e do Felipe Coutinho, que iniciaram uma transição durante essa semana. Lembrando que o Vasco, após vencer o Bahia na segunda-feira, folgou terça e quarta-feira. Quinta-feira teve a reapresentação do elenco e os jogadores ficaram em transição, Coutinho e o zagueiro Léo. O Léo, ele foi preservado do jogo por conta de dores musculares. Ele tem até mais chance de estar em campo na terça-feira contra o Botafogo. Já o Felipe Coutinho, por conta de ter tido um edema, a tendência é que fique de fora. No entanto, ainda tem hoje e amanhã para os jogadores começarem a treinar com bola. E aí, segunda-feira, aquele treino pronto, aquele treino que vai definir a equipe que vai enfrentar o Botafogo na terça-feira no Newton Santos. No entanto, Léo retornando, volta a zaga no lugar do Maicon. Felipe Coutinho ainda teria aquela dúvida, afinal de contas o Payet jogou muito bem, foi o grande protagonista da vitória sobre o Bahia. O provável Vasco para esse jogo tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Léo ou Maicon, João Vitor e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Payet ou Coutinho, Puma Rodrigues, Emerson Rodrigues e no comando de ataque o capitão pirata
o Verrete. Lembrando para a rapaziada que a venda de ingressos fica na atividade, hein? Começa hoje, a partir de meio-dia, neste sábado, portanto, começa a venda de ingressos para o jogo contra o Botafogo no Newton Santos. E um detalhe, hein, interessante, importante, o acesso ao estádio para essa partida contra o Botafogo será através de reconhecimento facial. Então, prestem atenção. Os valores dos ingressos do Vasco apenas para o setor sul, que é o setor destinado a visitante, a inteira vai custar R$ 80,00 e a meia R$ 40,00. Só que tem um detalhe, não serão aplicados descontos de sócio para essa partida, visto que o Vasco jogará como visitante. A compra de meia entrada será aplicada ao usuário que possui o direito de meia entrada previsto em lei. Então você que é sócio torcedor, infelizmente você não vai ter ali um desconto para o ingresso. Vai comprar o ingresso, como o torcedor que é não sócio também, pagando inteira ou meia entrada, caso você for estudante ou outro direito, ou tem outro direito que está previsto em lei. Então, mais uma vez, falando para vocês, a abertura das vendas online, né, hoje, meio-dia, e a venda vai até o dia da partida, até as 10h15 da noite. Então, começa hoje, meio-dia, lembrando que sócio e não sócio, podendo comprar o seu ingresso, não tem nenhum tipo de prioridade. Onde comprar? Torcida do Vasco vai acessar o site www.botafogo.com.br/ingresso. E aí você vai selecionar o jogo entre Botafogo e Vasco. Então, atenção nos passos para você comprar o seu ingresso. Primeiro você acessa o site www.botafogo.com.br/biometria, né? E aí você realiza o seu cadastro da biometria facial, até porque o acesso é obrigatório. Depois você vai acessar www.botafogo.com.br/ingresso, selecionar o jogo e aí adicionar ali a compra, setor sul visitante. Então primeiro você cadastra a biometria e depois você compra o seu ingresso. Lembrando que só vai entrar através da biometria facial. Então não perca essa chance, essa oportunidade, principalmente para aquele que não é sócio, que costumeiramente não consegue comprar ingresso para São Januário, então ele vai ter aí a oportunidade de comprar na mesma onda, digamos assim, no mesmo horário que um sócio torcedor que costuma ir em São Januário. Então você que faz tempo que não vê o Vasco, essa é a oportunidade. Lembrando, é um jogo tranquilo, né? Vasco e Botafogo costuma ser um jogo de paz, então você consegue tranquilamente acompanhar esse clássico, aquele que, é claro, faz tempo que não vê o Vasco. E mudando um pouco da bola de futebol, vamos para o basquete, né? Vamos para a quadra, falando do Vasco, que venceu ontem o Fortaleza fora de casa 70-68. O Vasco aí, portanto, no NBB, ganhando o Fortaleza 70-68. E o Vasco tem 2 jogos de basquete em São Januário essa semana. Vai enfrentar na quinta-feira o Caxias do Sul, quinta-feira às 8 horas da noite. E depois, no sábado, dia 9 de novembro, enfrenta o União Corinthians. Esse jogo às 4 horas da tarde. Então, 2 jogos em São Januário no basquete, Vasco e Caxias do Sul, Vasco e União Corinthians. E um detalhe, uma promoção especial para você que também gosta de acompanhar o basquete. Um combo, o Vasco está oferecendo aí um combo para os 2 jogos. Valores dos 2 jogos, valores de inteira 60, meia R$30, cadeira inteira 180, meia R$90. Então você pode aí comprar, né, esse combo, comprando na verdade os 2 ingressos, R$60 inteira, R$30 a meia, para acompanhar o Vasco no basquete. Ano passado fez uma grande temporada, né, ou melhor, na última temporada, que foi esse ano também, e no NBB o Vasco aí montando um time, reforçando o time e também podendo chegar longe mais uma vez. E para você que tá com saudade do Vasco, o Vasco só joga na terça-feira contra o Botafogo, mas hoje tem jogo. E você acompanha pela Vasco TV 2 jogos importantes pelo Sub-15. O Vasco encara o Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca. O jogo começou agora às 10 horas da manhã. É o jogo de ida da semifinal do Sub-15, Vasco e Fluminense. E às 3 horas da tarde, o Vasco feminino, o time feminino, as meninas da Colina, encaram também a equipe tricolor
semifinal do Campeonato Carioca, também jogo de ida, só que às 3 horas da tarde. Então você que está com saudade de ver o Vasco, vai poder acompanhar, vai poder torcer para o Vasco hoje, tanto no Sub-15 masculino, quanto no futebol feminino, o Vasco enfrentando o Fluminense. Agora o jogo já começou às 10 horas da manhã pelo Carioca do Sub-15 e às 3 horas da tarde o Vasco enfrentando o Fluminense, também pela semifinal do Campeonato Carioca, só que pelo Campeonato Feminino, às 3 horas da tarde, ambos os jogos com transmissão da Vasco TV. Então acabou esse vídeo, você liga lá na Vasco TV para acompanhar esse jogo do Vasco, para torcer pelo Vasco. Chegando aqui à reta final desse boletim AV, e eu lembrando para você o seguinte, teve gol dele de novo, rapaziada. Gabriel Peck, ontem o time dele, Los Angeles Galaxy, venceu por 4-1. O Gabriel Peck marcou mais um gol, chegando a 19 gols com a camisa do Los Angeles, uma temporada sensacional, fantástica do Gabriel Peck, e você já sabe, a cada gol do Gabriel Peck, o Vasco lucra $10 mil. E fazendo a conversão, $190 mil dá nada mais, nada menos do que R$1.115.281. Essa é toda a grana que o Gabriel Peck está dando para o Vasco, mesmo fora do Cruz Maltino, fazendo gols, brilhando no futebol norte-americano e dando dinheiro ainda para o Vasco. Então, muito sucesso para o cria Gabriel Peck, que está brilhando intensamente. Então é isso, galera. Eu me despeço por aqui. Esse foi o boletim do AV. Fiquem ligados na programação, que hoje ainda tem torcida desorganizada e à noite uma live resenha com o Sérgio Kind. Amanhã tem um Acorda Vascaíno comigo, Faísca Taon e também uma live especial, também uma live resenha com o Flávio Dias. Então fique ligado, tem muita programação nesse final de semana aqui no canal Atenção Vascaínos e também no AV+. E mais uma vez, eu peço para você dar o like nesse vídeo, compartilhar também e, claro, se inscrever no canal Atenção Vascaínos. Um ótimo sábado para todo mundo, um forte abraço, valeu! Tchau, tchau, rapaziada. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!